O espaço se estendia como um manto negro e infinito, salpicado de estrelas que piscavam à distância como olhos observadores, indiferentes à vida humana. Dentro da nave Aegis, o silêncio era quase sufocante, interrompido apenas pelo zumbido constante dos sistemas de energia e pelo ocasional estalo metálico do casco, que rangia sob a pressão do vácuo exterior. Ethan caminhava pelo corredor principal, sentindo cada passo reverberar pelo metal frio, o coração batendo acelerado, como se pressentisse algo além do que seus olhos podiam enxergar. Havia uma tensão no ar, quase palpável, e cada membro da tripulação parecia carregá-la nos ombros, nos gestos, no olhar. Ele parou diante da porta da ponte de comando, observando a luz azulada das telas refletir no visor de segurança. Cada painel exibia dados do espaço circundante, sensores de movimento, registros de comunicação, mapas tridimensionais das estrelas e dos objetos em órbita. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma série de símbolos apareceu de repente na tela principal de comunicações, pulsando com uma luz própria, quase viva. Ethan franziu a testa, sentindo um arrepio percorrer a espinha. "Isso não é humano", murmurou Rina, aproximando-se dele. A capitã estava pálida, a expressão grave refletindo o azul vibrante da tela. "Nunca vi nada parecido em todas as minhas missões." Ethan respirou fundo, inclinando-se para observar os símbolos. Cada linha parecia se mover como se tivesse consciência, mudando de forma e intensidade conforme ele se aproximava. O estranho padrão pulsava e se expandia, emitindo uma vibração quase imperceptível, que reverberava não apenas nos sistemas eletrônicos, mas de algum modo dentro de suas próprias mentes. "Eles estão tentando nos comunicar, ou nos estudar", disse Ethan, a voz baixa, quase tremendo. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele sentiu a pressão de cada segundo se acumulando em sua consciência. "Mas não consigo decifrar nada." "Talvez seja melhor não tentar entender", respondeu Rina, cruzando os braços, os olhos fixos na tela. "Às vezes, o desconhecido é mais perigoso do que qualquer ataque direto." O capitão de comunicações, Harris, um homem com mais de 30 anos de experiência em batalhas espaciais, aproximou-se, franzindo a testa. "Se isso for uma armadilha, poderíamos estar entrando em território do qual não retornaremos", disse ele, com a voz firme, mas carregada de tensão. "E não se enganem, não há espaço para erros aqui." Ethan engoliu em seco. Cada decisão agora carregava o peso de uma vida inteira, não apenas a dele, mas a de toda a tripulação. Ele observou a sequência de símbolos por mais alguns segundos, tentando perceber algum padrão, algum motivo, alguma intenção. Mas quanto mais ele olhava, mais parecia que os sinais os estudavam, como se o universo inteiro estivesse observando, testando sua reação. A tripulação começou a sussurrar nervosa, cada murmúrio refletindo dúvida e apreensão. O corredor parecia mais estreito, mais escuro, como se a própria nave estivesse comprimindo seus ocupantes contra a gravidade do medo. Ethan sentiu a primeira onda de tensão verdadeira. Estavam prestes a enfrentar algo maior do que jamais poderiam imaginar. "Precisamos manter a calma", disse Rina, a voz firme, mas com uma nota de alerta. "Mas também precisamos estar preparados para qualquer coisa." Uma luz pulsante atravessou a nave, refletindo nos olhos de cada tripulante como se o próprio cosmos estivesse enviando um aviso silencioso. Ethan sentiu uma mistura de medo e fascínio. O que quer que estivesse do outro lado não era apenas um inimigo, mas algo capaz de mudar suas vidas para sempre. Fragmentos de energia começaram a vibrar pelos corredores, iluminando rostos tensos. "Cada segundo daqui em diante contará", disse Harris. "Não podemos errar." Ethan sentiu o peso do silêncio, como se a nave inteira prendesse a respiração junto com ele. "Então vamos ouvir", disse ele, tentando infundir coragem na própria voz, e descobrir o que isso realmente significa. O som de alertas baixos começou a preencher o ambiente. Os sensores emitindo sinais que indicavam uma presença desconhecida, talvez observando-os, talvez testando-os. Cada tripulante percebeu que aquela era uma chamada para algo maior do que qualquer missão anterior. Rina apertou os punhos, consciente de que a primeira grande decisão da humanidade naquele setor do espaço havia começado. Cada mente a bordo se preparava para a incerteza que se aproximava. "Eles estão vivos de algum modo. Ou ao menos conscientes", murmurou Ethan, analisando os pulsos irregulares que surgiam nos painéis. "E sinto que estão nos estudando, vendo até onde podemos ir sem cometer erros." As luzes azuladas dançavam pelo corredor,
refletindo a aura de tensão e mistério que pairava sobre a nave. Ethan percebeu que nada seria como antes. Cada segundo agora poderia determinar vida ou morte. Fragmentos de dados começaram a surgir nos painéis, exibindo padrões que só os mais atentos poderiam perceber. Algo está nos observando, disse Harris. E acho que não é apenas curiosidade, é um teste. Cada respiração parecia ecoar pelo metal da Aegis, lembrando-os de que o universo poderia ser ao mesmo tempo belo e letal. Ethan fechou os olhos por um instante, sentindo a responsabilidade esmagar seu peito, preparando-se para o que estava por vir, enquanto as estrelas lá fora brilhavam indiferentes. O corredor de comando parecia uma cápsula de tensão. Cada painel, cada botão, cada linha de dados parecia uma ameaça potencial, um enigma a ser resolvido. Ethan sentiu que seu corpo estava tenso, mas a mente afiada. Cada sensação era amplificada, cada decisão pesando toneladas. Rina, disse ele baixinho, quase para si mesmo. Precisamos planejar nossa resposta, mas sem provocar. Cada passo em falso pode ser fatal. Concordo, respondeu a capitã com a voz firme, mas baixa. Mas também precisamos estar atentos. Qualquer movimento deles pode significar um ataque imediato, ou pior, um teste psicológico. De repente, a luz da tela piscou com uma intensidade maior, como se algo quisesse chamar atenção. Um fragmento de som eletrônico surgiu, uma vibração quase musical, reverberando nos corredores metálicos. Não era humano, não era mecânico, era algo orgânico. O que é isso? Perguntou Ethan, a tensão crescendo a cada segundo. Parece que eles estão se comunicando de outro modo. Talvez estejam tentando nos provocar, disse Harris, analisando cada pulso de energia, cada variação de frequência. Ou nos medir. Cada segundo se arrastava, carregado de tensão e expectativa. O silêncio era cortante, interrompido apenas pelo zumbido dos sistemas e pelos sinais que pareciam quase conscientes. Ethan sentiu como se a nave inteira estivesse segurando a respiração junto com ele, e a tripulação começou a perceber que aquele momento definiria muito mais do que o sucesso da missão. Definiria a sobrevivência de todos. Preparar sistemas defensivos, ordenou Rina, mas sem agir precipitadamente. Precisamos entender antes de reagir. Fragmentos de luz começaram a dançar pelo corredor, refletindo nos olhos dos tripulantes e criando padrões hipnotizantes. Cada detalhe parecia carregado de significado, mas impossível de decifrar com rapidez. Ethan sentiu a primeira verdadeira onda de pavor e admiração ao mesmo tempo. Estamos sendo observados, disse Harris, a voz grave. E tenho a sensação de que eles sabem mais sobre nós do que nós mesmos. O peso da responsabilidade esmagava Ethan, mas ele sabia que não podia hesitar. Cada movimento da nave, cada decisão tática, cada palavra dita poderia alterar o destino da tripulação, da missão, talvez da humanidade inteira. Enquanto isso, os símbolos continuavam a pulsar, mudando de forma, de ritmo, como se respondessem às emoções e pensamentos da tripulação. Ethan percebeu que cada um deles estava sendo medido, testado, avaliado, e que a primeira batalha ainda nem tinha começado. Vamos descobrir o que eles querem, disse ele, firme. Mas com cuidado. Cada passo precisa ser calculado. O silêncio que se seguiu foi absoluto, carregado de expectativa, medo e adrenalina. As estrelas lá fora brilhavam como se nada soubesse do que acontecia dentro da Aegis. Ethan respirou fundo e se preparou. Estavam prestes a entrar em algo que mudaria tudo. O espaço à frente da Aegis parecia vazio, mas Ethan sabia que isso era uma ilusão. Cada estrela, cada fragmento de luz, poderia esconder algo que desafiava a compreensão humana. Os sensores detectaram uma estrutura massiva se aproximando, grande demais para ser uma nave convencional. A tela principal começou a exibir formas que mudavam constantemente, como se fossem organismos vivos flutuando no vácuo. É enorme, murmurou Ethan, a voz quase um sussurro. Não parece uma frota, parece uma criatura inteira. Rina se aproximou, os olhos fixos na tela, enquanto os sistemas de análise tentavam decodificar padrões impossíveis. E no meio dessa massa há algo menor, disse ela. Parece uma nave isolada. Talvez esteja pedindo ajuda. Harris, o capitão de comunicações, analisava os sensores com atenção redobrada. Se isso for uma armadilha, esse pedido de ajuda pode ser a isca perfeita. Antes que pudessem tomar qualquer decisão, a Aegis foi atingida por um ataque surpresa. Alarmes dispararam. O chão vibrou sob os pés da tripulação e fragmentos de metal voaram pelo corredor.
Cada impacto parecia estudado, como se cada projétil conhecesse exatamente onde causaria o maior dano psicológico. Escudos! Todos aos postos! Gritou Rina, tentando manter a calma apesar do caos. Ethan correu para a ponte de comando, sentindo cada segundo como se pesasse toneladas. O ataque não era aleatório. Era inteligente, calculado, como se a própria frota alienígena antecipasse cada movimento humano. Eles não estavam apenas lutando. Estavam sendo testados, estudados e provocados. No fim do primeiro ataque, o silêncio voltou por alguns instantes, mas a sensação de vulnerabilidade permanecia. Fragmentos metálicos ainda flutuavam pelos corredores, e cada tripulante sabia que a qualquer momento poderiam ser atingidos novamente. Precisamos entender o inimigo, disse Rina, respirando fundo. Coragem não será suficiente. Cada decisão agora deve ser precisa. As estrelas lá fora brilhavam indiferentes, mas para a tripulação da Aegis, cada ponto de luz parecia uma testemunha silenciosa do perigo iminente. Ethan percebeu que cada segundo de hesitação poderia custar vidas. Preparar armas de pulso, ordenou Harris, analisando os sensores. Se eles atacarem novamente, não teremos aviso. Fragmentos de energia alienígena começaram a pulsar ao redor da nave, emitindo sons que lembravam música, mas de um tipo desconhecido, quase hipnótico. É como se eles nos provocassem, murmurou Ethan, sentindo o corpo arrepiar. Cada movimento nosso está sendo testado. Rina ajustou os controles, mantendo a calma. Então vamos jogar com inteligência. Cada segundo conta. Cada ação pode salvar nossas vidas. O espaço ao redor parecia se fechar, tornando a escuridão mais densa, mais ameaçadora. Fragmentos de luz refletiam nos olhos da tripulação, lembrando-os de que cada escolha podia significar a diferença entre vida e morte. Ethan percebeu que a verdadeira batalha não seria apenas física, seria psicológica. O inimigo parecia capaz de ler padrões de comportamento, antecipar respostas e talvez até manipular emoções. Eles sabem que estamos aqui, disse Harris, a voz grave. E sinto que sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Enquanto isso, a nave isolada no meio da frota alienígena começou a emitir sinais de emergência, mas de forma fragmentada, quase confusa. Parece que alguém ou algo quer nos avisar, disse Ethan. Mas precisamos ser rápidos ou não teremos segunda chance. Rina olhou para os monitores e apertou os punhos. Então vamos descobrir o que eles querem. Mas precisamos nos preparar para o pior. Fragmentos de luz alienígena começaram a dançar pelo corredor de comando, refletindo padrões hipnotizantes. Cada detalhe parecia carregar significado, mas era impossível decifrar rápido. Ethan sentiu uma onda de pavor misturado com fascínio. Algo dentro dele sabia que aquele momento definiria tudo. Preparar para manobras evasivas, ordenou Rina. Não podemos subestimar a inteligência deles. A nave respondeu com lentidão calculada. Cada sistema sendo testado ao limite. Alarmes soaram repetidamente, cada um uma lembrança de que estavam em território hostil, cercados e sob constante vigilância. Estamos sendo estudados, disse Harris. Cada ação, cada decisão, cada hesitação, tudo está sendo observado. Ethan fechou os olhos por um instante, tentando absorver a situação. Cada segundo era crucial. Cada erro podia ser fatal. Então vamos jogar com inteligência, murmurou ele. Cada passo precisa ser calculado. Cada decisão precisa salvar vidas. Fragmentos de energia alienígena começaram a pulsar em padrões que quase pareciam responder a pensamentos. Eles estão tentando nos compreender. Ou nos manipular, disse Rina, observando cada mudança de frequência com atenção. O primeiro contato havia terminado, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais ameaçador. Cada membro da tripulação sentiu o peso do desconhecido, o frio do espaço e a sensação de que estavam sendo observados de uma forma que transcendia qualquer experiência humana anterior. Estamos vivos, mas por quanto tempo? Murmurou Ethan, enquanto olhava para as estrelas distantes. E quanto mais próximo ficarmos, mais perigosos eles se tornarão. Fragmentos de metal flutuavam no corredor, lembrando-os de que a batalha real estava apenas começando. E no fundo da mente de cada tripulante, havia a certeza de que aquela missão mudaria para sempre o destino da humanidade. O silêncio dentro da Aegis após o primeiro contato era pesado, quase sufocante. Cada painel brilhava com informações que pareciam quase vivas,
e cada símbolo alienígena que ainda piscava nos monitores carregava um sentido que ninguém conseguia decifrar por completo. Ethan se manteve próximo da ponte de comando, observando cada movimento da tripulação, consciente de que, a qualquer momento, um erro poderia custar a vida de todos. "Precisamos dividir funções", disse Rina, a voz firme. "Harris, continue monitorando os sinais. Ethan, quero que coordene as manobras evasivas e supervise os sistemas de armas. Cada decisão precisa ser rápida e precisa." Harris assentiu, os dedos dançando sobre o painel de comunicações enquanto decifrava padrões e tentativas de contato. "Está claro que eles não querem apenas nos destruir", disse ele. "Eles estão nos testando, medindo nossas reações, talvez até tentando entender como pensamos. Se é isso, estamos em desvantagem", murmurou Ethan, apertando os punhos. "Não podemos prever suas ações. Cada movimento nosso parece ser antecipado." Enquanto falavam, um alerta vermelho soou na ponte. Um fragmento de energia alienígena havia penetrado os escudos externos, atingindo a lateral da nave com força suficiente para tremer todo o casco. A tripulação se agarrou aos suportes, sentindo o impacto reverberar. "Escudos em máxima potência", ordenou Rina. "Não podemos deixar que eles encontrem vulnerabilidades." Fragmentos de luz alienígena dançavam ao redor da nave, mudando de frequência e forma. Parecia quase intencional, como se a própria frota os estivesse provocando, testando não só suas defesas, mas também sua capacidade de manter a calma sob pressão. "Ethan, precisamos pensar rápido", disse Rina, os olhos fixos nos monitores. "Se continuarmos reagindo apenas aos ataques, estaremos sempre um passo atrás." Ethan respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos. "Vamos tentar algo diferente. Vamos enviar sinais próprios, pequenos pulsos que possam confundir ou pelo menos testar a reação deles. Precisamos descobrir como eles percebem nosso comportamento." Enquanto Harris ajustava os transmissores, um alerta interno indicou que alguém havia acessado a central de navegação sem permissão. A tripulação se virou surpresa e confusa. "Quem está mexendo nos controles de navegação?" perguntou Rina, a voz carregada de tensão. "Isso não é hora de erros." Todos olharam para o engenheiro Jarek, que estava tenso, os olhos desviando. Eu apenas..." começou, mas a frase morreu em seu rosto. Ethan percebeu a ansiedade dele e um frio percorreu sua espinha. A possibilidade de sabotagem dentro da própria nave começava a surgir como um pesadelo real. "Precisamos reforçar a segurança interna", disse Rina. "Não podemos nos preocupar apenas com ameaças externas. Cada decisão errada pode nos custar caro." Enquanto isso, os sinais alienígenas continuavam, pulsando com uma cadência que parecia quase inteligente. Ethan percebeu que, além de testar suas habilidades, os alienígenas pareciam medir também suas emoções, analisando a confiança e a tensão dentro da equipe. "Eles sabem que estamos divididos", murmurou Harris, "e podem usar isso contra nós." Fragmentos de metal flutuavam ainda nos corredores, lembrando a todos que cada segundo era perigoso. Ethan sentiu o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Não era apenas uma batalha contra alienígenas, mas também uma luta para manter a própria equipe unida. "Precisamos estabelecer prioridades", disse Rina, respirando fundo. "Primeiro, segurança da nave. Segundo, proteção da tripulação. Terceiro, descobrir o que eles querem realmente." Enquanto discutiam, um som estranho começou a vibrar pelos sistemas de comunicação. Um eco metálico que não correspondia a nenhum som conhecido. Era quase como se a própria nave estivesse viva, reagindo à presença alienígena, ou talvez imitando padrões da frota inimiga. "O que é isso?" perguntou Ethan, o coração acelerado. "Parece que..." "Eles estão se comunicando conosco de um jeito que nem percebemos totalmente. Precisamos gravar tudo e analisar cada padrão", disse Harris. "Cada detalhe pode ser uma pista." Enquanto a tripulação trabalhava freneticamente, Ethan percebeu que havia algo mais profundo em jogo. Não eram apenas máquinas inteligentes. Havia uma intenção, uma consciência, algo que ultrapassava qualquer tecnologia humana. E isso era aterrorizante. Rina respirou fundo, olhando para os monitores. "Precisamos agir como se cada passo fosse decisivo, porque provavelmente é." Fragmentos de luz alienígena começaram a pulsar novamente, dessa vez com padrões quase rítmicos, que lembravam sinais de vida. Ethan percebeu que estavam diante de algo que ia além de qualquer guerra convencional. Eram confrontados por um inimigo que entendia não apenas a física, mas a psicologia humana.
Preparem manobras evasivas e reforcem os escudos internos, ordenou Rina. Não sabemos o que eles podem fazer. O corredor da Aegis estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelo brilho pulsante dos sistemas de emergência. Fragmentos metálicos ainda flutuavam após os ataques recentes, lembrando cada tripulante de que estavam vulneráveis e cercados. Ethan caminhava lentamente, cada passo ressoando pelo casco, atento a qualquer sinal de movimento fora do esperado. O medo de que alguém dentro da própria nave pudesse comprometer a missão crescia a cada minuto. Todos os sistemas internos estão monitorados? Perguntou Rina, entrando no corredor atrás dele. Não podemos permitir que qualquer erro se transforme em desastre. Sim, capitã, respondeu Harris, olhando os painéis de controle. Mas algo me diz que não é apenas erro. Há sinais de manipulação deliberada nos registros de navegação. O silêncio caiu sobre a ponte como um peso invisível. Cada tripulante percebeu que o perigo não vinha apenas dos ataques alienígenas. Poderia estar dentro da própria nave, escondido entre eles. Jarek, precisamos falar com você, disse Rina firme. Cada ação sua será verificada. Não podemos ter falhas agora. O engenheiro engoliu em seco, os olhos arregalados. Eu só estava tentando corrigir uma falha nos sistemas de energia, disse ele, a voz trêmula. Não queria... Isso não basta, disse Ethan, aproximando-se. Cada decisão sua afeta toda a tripulação. Precisamos ter certeza de que podemos confiar em todos. Enquanto discutiam, um novo sinal alienígena apareceu nos monitores. Desta vez não eram apenas símbolos, mas uma sequência de pulsos codificados, emitindo uma frequência que parecia corresponder aos batimentos cardíacos da tripulação. A sensação era desconcertante, quase como se os alienígenas pudessem sentir o medo, a ansiedade e a suspeita dentro da Aegis. Eles estão nos estudando de uma forma que vai além da física, murmurou Harris, franzindo a testa. É como se quisessem mapear nossas emoções. Isso é impossível, disse Ethan, ainda olhando para os padrões pulsantes. Mas é exatamente o que parece. Rina respirou fundo. Precisamos usar isso a nosso favor. Se eles conseguem ler nossas respostas emocionais, podemos enganá-los. Mas só se atuarmos com disciplina e união. No meio da tensão, o alerta de impacto soou novamente. Um fragmento de energia alienígena atravessou o escudo externo da nave, lançando faíscas nos corredores. Cada tripulante se agarrou aos suportes, sentindo a vibração metálica percorrer seus ossos. Escudos! Gritou Rina. Não podemos permitir que eles encontrem uma abertura! Enquanto a tripulação reagia, Ethan percebeu algo estranho nos dados de Jarek. Um pequeno desvio nos códigos de navegação havia sido corrigido rapidamente, mas de forma que poderia ter causado uma falha catastrófica se não tivesse sido detectado a tempo. Rina, ele não agiu sozinho, disse Ethan, apontando para os registros. Alguém mais está manipulando os sistemas. Rina engoliu em seco, o peso da suspeita esmagando-a. Então temos um traidor a bordo, e não sabemos quem. Fragmentos de luz alienígena começaram a pulsar com mais intensidade, quase como se os observassem e soubessem de cada tensão interna. Ethan sentiu uma onda de pavor e fascínio ao mesmo tempo. Os alienígenas não apenas atacavam fisicamente, manipulavam a mente, criando dúvidas, medo e suspeita. Precisamos dividir as equipes, disse Rina com a voz firme. Uma parte monitorando sinais externos, outra parte garantindo segurança interna. Cada ação precisa ser dupla, defesa e observação. Enquanto se reorganizavam, o painel de comunicações começou a transmitir um padrão diferente. Era como se os alienígenas estivessem tentando se comunicar de forma clara, enviando sequências que lembravam imagens fragmentadas de civilizações antigas e símbolos desconhecidos. Eles não são apenas inimigos, disse Harris, absorvendo os sinais. Há algo mais. Talvez uma mensagem. Uma mensagem ou uma ameaça, interrompeu Ethan, apertando os punhos. Precisamos descobrir qual antes que seja tarde. De repente, o sistema de navegação foi novamente manipulado, desta vez em um nível crítico. A Aegis começou a se inclinar levemente, desviando da trajetória prevista. Ethan correu para o painel de controle, tentando reverter a ação antes que os escudos se sobrecarregassem. Rina! Gritou ele. Alguém aqui sabe mais do que deveria? Rina agarrou os controles, os olhos fixos nos monitores. Se é sabotagem, precisamos neutralizar imediatamente. Não podemos perder a nave por causa de confiança cega. Enquanto trabalhavam freneticamente, os sinais alienígenas mudaram novamente.
emitindo padrões que lembravam sussurros de uma consciência coletiva, como se estivessem enviando avisos ou provocações diretas. Eles estão nos testando em todos os níveis, disse Harris. Estratégia, psicologia, até a moral da tripulação. Ethan percebeu que estavam diante de algo que transcenderia qualquer batalha convencional. Não era apenas força bruta ou tecnologia, era uma guerra de inteligência, manipulação e percepção. Precisamos manter o foco, disse Rina, respirando fundo. Mas também precisamos estar prontos para o inesperado. Cada segundo pode mudar tudo. A Aegis flutuava no espaço como uma presa cercada por fragmentos de luz alienígena que pulsavam com frequência quase hipnótica. Cada painel da ponte de comando exibia padrões que desafiavam toda a lógica humana, e a tripulação sentia o peso do desconhecido se arrastando como um frio invisível pelos corredores. Ethan respirava fundo, tentando manter a mente clara, mas cada pulsar, cada símbolo e cada variação de luz parecia se infiltrar em seus pensamentos, testando sua paciência e seu controle emocional. Precisamos analisar cada padrão com calma, disse Harris, os dedos dançando sobre o painel. Mas cada vez que tentamos nos concentrar, eles mudam, como se brincassem conosco. Isso não é apenas brincadeira, disse Rina, cruzando os braços, os olhos fixos na tela. Eles estão nos testando, nos desafiando a reagir. Precisamos estar à frente de cada movimento. Fragmentos metálicos ainda flutuavam nos corredores da nave, lembrando que cada falha poderia ser fatal. Ethan percebeu que a pressão não vinha apenas do ataque alienígena externo, mas do labirinto psicológico em que estavam presos. Cada suspeita interna, cada dúvida sobre a lealdade de Jarek ou outro membro da tripulação alimentava a tensão dentro da Aegis. Rina, começou Ethan hesitando. E se eles estiverem manipulando não apenas os sistemas, mas também nossas percepções? Então precisamos redobrar a atenção, respondeu a capitã, firme. Não podemos confiar apenas nos sensores. Precisamos confiar em nossas mentes e manter a disciplina. Enquanto isso, o sistema de comunicação emitiu um sinal diferente, desta vez mais estruturado. Fragmentos de imagens começaram a surgir, quase como relíquias de civilizações antigas, símbolos de cidades alienígenas e mapas de rotas espaciais desconhecidas. Eles estão nos mostrando algo, disse Harris, franzindo a testa. Não sei se é uma ameaça, um convite ou uma lição. Um enigma mortal, se for, murmurou Ethan. Precisamos decifrar rápido, ou podemos não sobreviver para entender. No corredor principal, Jarek trabalhava freneticamente nos sistemas de energia. Ethan sentiu uma pontada de suspeita e cautela. Está certo que você corrigiu os desvios, mas precisamos de total transparência, disse ele. Cada decisão sua afeta a todos. Jarek assentiu, visivelmente tenso. Eu sei, mas não é só minha responsabilidade. Há algo na nave que não consigo controlar completamente. De repente, um pulso de energia atravessou a nave, lançando faíscas nos suportes. Cada tripulante agarrou-se, sentindo o impacto reverberar pelo casco. Os sensores indicavam que não havia ataque direto desta vez. Era um teste de reação, talvez até uma provocação psicológica. Eles estão tentando medir nosso medo, disse Rina, observando os padrões de luz alienígena. Cada respiração, cada hesitação, cada movimento, eles captam tudo. Fragmentos de imagens alienígenas começaram a formar uma sequência mais clara. Parecia uma rota de navegação que atravessava campos de asteroides e regiões desconhecidas do espaço. Ethan percebeu que podia ser uma armadilha, mas também uma pista sobre a intenção real dos alienígenas. Precisamos enviar uma sonda, disse Harris. Risco calculado, mas necessário para entender o que eles querem. Enquanto preparavam a sonda, o corredor tremeu novamente. Fragmentos de luz alienígena formaram uma espécie de esfera pulsante ao redor da nave, bloqueando temporariamente os sensores e interferindo nos sistemas de comunicação. Eles estão controlando o espaço ao nosso redor, murmurou Ethan. Cada movimento nosso é antecipado. E cada decisão errada pode ser fatal, disse Rina, a voz grave. Precisamos pensar 2 passos à frente. Harris lançou a sonda que se moveu pelo espaço entre os fragmentos de luz alienígena.
A tela mostrou padrões que se alteravam à medida que a sonda avançava. Ethan percebeu que aquilo não era apenas exploração, era uma conversa codificada, e cada mudança nos sinais poderia ser interpretada como aviso ou ameaça. Estamos no limite, disse Harris, os olhos fixos na tela. Cada ação deles é imprevisível, mas há padrões. Precisamos descobrir qual é. De repente, uma sequência de símbolos formou algo quase humano. Parecia uma representação da própria tripulação, observada de fora, cada gesto, cada expressão detectada. Eles sabem mais sobre nós do que nós mesmos, disse Ethan, sentindo um frio percorrer a espinha. E parece que isso é só o começo. Enquanto a sonda retornava, Ethan percebeu que estavam em um jogo de inteligência e percepção, onde cada passo em falso poderia ser fatal. Precisamos manter foco total, disse ele. Mas também precisamos estar preparados para o inesperado. Rina respirou fundo. A próxima decisão pode definir não só nossa sobrevivência, mas também o destino de toda a humanidade. A Aegis avançava com cautela pelo espaço turbulento, cada módulo da nave vibrando sob a tensão de antecipação. Fragmentos de luz alienígena pulsavam em padrões imprevisíveis ao redor, criando um campo quase hipnótico, onde cada movimento poderia ser fatal. Ethan observava a ponte de comando com atenção máxima. Cada detalhe refletido nas telas era um possível risco, uma ameaça ou uma pista para entender o inimigo. Todos aos postos, ordenou Rina, a voz firme, mas carregada de tensão. A primeira batalha real começa agora. Fragmentos de energia alienígena começaram a se mover em direção à nave, formando ataques coordenados que desafiam qualquer previsão humana. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a primeira demonstração clara de que o inimigo não era apenas inteligente, mas capaz de estratégias complexas. Escudos máximos, gritou Harris, os dedos voando pelos controles. Cada impacto deve ser absorvido e registrado. Precisamos aprender com cada movimento deles. Enquanto a tripulação reagia, um alerta interno soou. Havia uma falha nos sistemas de propulsão, e Jarek parecia mais nervoso do que nunca. Ethan percebeu que qualquer erro poderia ser fatal. A nave estava cercada, e a confiança entre a tripulação era agora tão crucial quanto os próprios sistemas. Jarek, explique agora, disse Rina, a voz firme. Não podemos perder tempo com desculpas. Eu tentei ajustar os sistemas para absorver os pulsos alienígenas, disse Jarek suando, mas a interferência é maior do que esperávamos. Fragmentos de luz alienígena formaram um padrão que parecia imitar os movimentos da tripulação, quase como se estudassem cada reação humana. Ethan percebeu que eles estavam sendo avaliados em todos os níveis, tático, psicológico e emocional. Eles não querem apenas nos destruir, disse Harris, a voz tensa. Eles estão testando nossas decisões, nossa coesão, talvez até nossas fraquezas internas. De repente, uma nave desconhecida emergiu do campo de energia alienígena, lançando sinais de comunicação claros. Os símbolos agora formavam padrões mais compreensíveis, como se fosse uma tentativa de contato direto, diferente dos ataques anteriores. Eles querem negociar? Murmurou Ethan incrédulo. Ou é outra armadilha? Não podemos arriscar sem provas, disse Rina. Mas também não podemos ignorar a oportunidade. Cada decisão errada aqui pode custar a vida de todos. Enquanto avaliavam a situação, Harris começou a decodificar os sinais. Fragmentos de símbolos sugeriam uma inteligência alienígena distinta, talvez até fragmentos de consciência coletiva, tentando transmitir intenções e estratégias. Eles não são uniformes, disse Harris. Há uma divisão entre eles. Alguns parecem hostis, outros curiosos. Então há chance de aliança, murmurou Ethan, ainda cauteloso. Mas como confiar em quem quase nos destruiu? Fragmentos de luz começaram a pulsar em padrões alternados, quase como se respondessem à decisão humana. Ethan percebeu que poderiam manipular a percepção da tripulação, influenciar decisões e explorar qualquer fraqueza emocional. Precisamos agir com estratégia dupla, disse Rina. Defensiva e ofensiva, mas mantendo abertura para a comunicação. Não podemos perder a chance de entender ou negociar. O primeiro ataque coordenado começou com intensidade máxima, atingindo a lateral da Aegis e testando cada sistema de defesa. Fragmentos de energia cortavam o espaço, e cada manobra evasiva era calculada ao milímetro. Escudos estáveis, mas há falhas, gritou Harris.
Precisamos reforçar imediatamente. Enquanto reagiam, Ethan notou um padrão nos ataques. Alguns não eram aleatórios. Pareciam destinados a testar cada membro da tripulação. Descobrir como reagiriam sob pressão extrema. Isso é um teste, disse Ethan, encarando a tela. E precisamos passar. Cada passo errado pode ser fatal. Durante a batalha, um fragmento de sinal alienígena se aproximou mais da nave, emitindo imagens e padrões que sugeriam uma inteligência racional buscando diálogo. Ethan percebeu que poderiam ganhar informações vitais se arriscassem a aproximação controlada. Rina, podemos tentar contato? Perguntou ele, hesitante. Mas precisamos estar prontos para fugir ou atacar. Faça! Disse a capitã decidida. Mas com cautela máxima. Cada segundo conta. A nave alienígena respondeu aos sinais humanos com padrões claros de luz, quase como se estivesse oferecendo uma chance de comunicação real. Ethan sentiu uma mistura de fascínio e pavor. Estavam prestes a fazer contato direto com uma inteligência superior, mas o risco de traição ou ataque continuava latente. Preparar para a aproximação, disse Rina. Mantenham-se alertas e cuidem de cada sinal interno. Não podemos esquecer do traidor em nossa própria nave. Enquanto a Aegis avançava, fragmentos de luz alienígena formaram uma espécie de corredor de energia, guiando-os em direção à nave desconhecida. Cada passo era um teste psicológico e estratégico. A tripulação precisava manter união, confiança e disciplina ao mesmo tempo que enfrentava uma batalha que misturava espaço e mente. A Aegis avançava lentamente pelo corredor de energia alienígena, cada fragmento de luz pulsando em padrões quase hipnóticos. Ethan sentiu o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Cada decisão agora era crítica. O traidor ainda poderia agir, e a inteligência alienígena parecia capaz de antecipar qualquer movimento humano. Preparar comunicação direta, disse Rina, a voz firme. Precisamos entender com quem estamos lidando antes que seja tarde. Fragmentos de símbolos começaram a formar imagens mais claras, rostos alienígenas que lembravam humanoides, mas com olhos que refletiam uma inteligência incomensurável. Ethan engoliu em seco. Eles não são apenas máquinas, disse Harris. Há consciência, emoção, talvez algo equivalente à nossa moralidade. Enquanto a tripulação tentava decifrar os sinais, um novo alerta interno soou. A nave tremia levemente. Os sistemas indicavam interferência interna. Ethan percebeu imediatamente que alguém estava sabotando a Aegis, ou pelo menos tentando testar a reação da equipe. Jarek, disse Ethan, a voz firme. Precisamos saber tudo o que você fez desde o último ataque. Cada ajuste, cada código alterado. O engenheiro respirou fundo, os olhos fixos nos painéis. Eu corrigi os sistemas para absorver os pulsos alienígenas, disse ele. Mas não sei como algo ainda está interferindo. Sua frase morreu, cheia de tensão. Então há mais de um sabotador, murmurou Ethan, os olhos arregalados. Alguém entre nós quer mais do que apenas testar nossos limites. Enquanto isso, a nave alienígena emitiu sinais de aproximação coordenada, criando uma forma de diálogo visual. Cada pulso de luz parecia responder a emoções humanas, quase como se os alienígenas pudessem sentir o medo, a ansiedade e a suspeita dentro da tripulação. Eles estão testando não só nossa nave, mas cada um de nós, disse Rina. Cada decisão, cada reação, cada hesitação, tudo está sendo avaliado. Fragmentos de luz alienígena começaram a se organizar em padrões que lembravam mapas de constelações antigas, mas com informações desconhecidas. Harris percebeu que isso poderia ser uma oportunidade para descobrir fraquezas ou intenções da frota alienígena. Se conseguirmos decifrar isso, podemos negociar ou até manipular as ações deles, disse Harris. Mas precisamos agir rápido, ou o tempo vai nos escapar. Enquanto observavam, um pulso de energia atravessou a nave, lançando faíscas nos corredores. Cada tripulante agarrou-se aos suportes, sentindo o impacto reverberar pelo casco. Era um aviso claro. A aliança, se existisse, ainda não seria garantida. Precisamos dividir funções novamente, disse Rina. Uma equipe analisa sinais externos, outra garante segurança interna. Cada ação deve ser dupla, defesa e observação. Enquanto reorganizavam a equipe, Ethan percebeu algo nos símbolos alienígenas que chamou sua atenção. Havia uma referência à própria tripulação da Aegis, como se a inteligência alienígena conhecesse suas habilidades, medos e até fraquezas.
Eles sabem mais sobre nós do que nós mesmos, disse Ethan, a voz baixa, quase um sussurro. E parece que isso é só o começo. Jarek, ainda tenso, olhou para Ethan. Se eles conhecem tanto, talvez possamos usar isso. Podemos mostrar força e intenção pacífica ao mesmo tempo. É arriscado, disse Rina. Mas talvez seja a única chance de entender o que eles realmente querem. Enquanto a tripulação se preparava, um novo sinal alienígena se aproximou, desta vez com padrões que lembravam instruções codificadas, como se convidassem a Aegis a seguir um caminho seguro através do campo de energia. Isso pode ser uma armadilha, disse Harris franzindo a testa. Ou talvez seja uma rota segura? Precisamos decidir rápido, Ethan sentiu o coração acelerar. Cada segundo de indecisão poderia custar vidas. Vamos arriscar, disse ele firme, mas com extrema cautela e máxima atenção aos sinais. Fragmentos de energia alienígena formaram uma espécie de corredor pulsante, guiando a Aegis. A nave avançava lentamente, cada vibração refletindo o peso da responsabilidade e da tensão. Se chegarmos ao final deste corredor, teremos mais do que informações, disse Rina. Teremos a chance de entender nossos inimigos e talvez escolher aliados ou inimigos de verdade. A Aegis avançava pelo corredor pulsante de energia alienígena, cada fragmento de luz formando padrões quase hipnóticos. Ethan sentia a pressão esmagar seu peito. Cada decisão agora era crítica e a tripulação estava em alerta máximo. O traidor ainda poderia agir e a inteligência alienígena parecia antecipar cada movimento. Mantenham foco total, disse Rina, os olhos fixos nos monitores. Cada segundo aqui pode definir nosso destino. Fragmentos de símbolos começaram a formar imagens surpreendentemente claras. Não apenas alienígenas, mas cenas de mundos distantes, civilizações antigas e mapas de sistemas estelares desconhecidos. Harris percebeu que aquilo não era apenas uma comunicação. Era uma tentativa de transmitir conhecimento. Eles querem que vejamos, disse Harris, a voz carregada de fascínio, mas talvez também nos testem, verificando se somos dignos de entender. Enquanto isso, o alerta interno soou novamente. Pequenos desvios de energia indicavam interferência dentro da nave. Ethan percebeu que qualquer distração poderia ser fatal. Jarek! Precisamos saber se algum sistema ainda está vulnerável, disse Ethan. Não podemos arriscar falha agora. Eu revisei tudo, respondeu Jarek tenso. Mas sinto que algo, além da nossa compreensão, está afetando os sistemas. Enquanto tentavam processar as informações, a nave alienígena emitiu um pulso mais forte. Fragmentos de luz criaram padrões que pareciam responder às emoções da tripulação, quase como se os alienígenas conseguissem medir confiança, medo e coragem. Eles estão lendo nossas reações, murmurou Ethan. Cada passo errado, cada hesitação, cada dúvida. Eles percebem. De repente, um segmento do corredor de energia se iluminou de forma intensa, revelando uma nave alienígena imensa, flutuando no espaço com uma presença quase viva. Rina respirou fundo. Essa é a oportunidade de contato direto. Mas cada movimento precisa ser calculado. Fragmentos de luz começaram a formar padrões que lembravam gestos de boas-vindas, mas ao mesmo tempo emitiam uma sensação de alerta. Qualquer ação em falso poderia significar desastre. Estamos diante de algo maior do que imaginávamos, disse Harris, fascinado. Inteligência, emoção e estratégia combinadas de uma forma que jamais vimos. Ethan sentiu o coração acelerar. Se eles forem capazes de diálogo, podemos aprender, mas se houver hostilidade, podemos perder tudo. Enquanto a tripulação se preparava para enviar sinais de aproximação, uma última interferência interna sacudiu a nave. Algo ou alguém ainda dentro da Aegis parecia tentar manipular os sistemas pela última vez. Rina, disse Ethan, o rosto tenso. Ainda há alguém sabotando... Ou algo mais? Não importa, respondeu a capitã, a voz firme. Agora o foco é o que está à frente. Cada decisão vai nos definir. O corredor de energia alienígena pulsava, e a nave avançava lentamente em direção à nave alienígena imensa. Cada segundo era carregado de tensão, expectativa e medo. Ethan percebeu que o futuro da tripulação, da nave e talvez da humanidade inteira dependia do próximo passo. Enquanto observavam,
Harris percebeu um padrão nos pulsos de luz. Parecia uma escolha, como se a inteligência alienígena estivesse oferecendo um caminho seguro, mas exigindo confiança total da tripulação. É arriscado, disse Harris, mas talvez seja a única chance de descobrir a verdade. Ethan olhou para Rina. Vamos, mas cada um precisa estar pronto para qualquer coisa. Fragmentos de luz pulsaram novamente, como se reconhecessem a decisão. A Aegis avançava, atravessando o corredor, cercada de perigo, mistério e infinitas possibilidades. Preparem-se para tudo, disse Rina. Estamos entrando no desconhecido, e cada escolha aqui pode mudar nosso destino. O tempo guarda muitos ecos, e este foi apenas o primeiro. A guerra ainda não terminou. As respostas estão lá fora, entre as estrelas. Inscreva-se no canal Ecos da Última Era para descobrir o que vem depois, porque a próxima transmissão já começou. Deixe seu like, compartilhe e até o próximo Eco.